O arrebatamento e além. Vamos louvar nosso Deus também essa tarde. Que ótimo que nós pudemos chegar para poder estudar a Bíblia, para poder estudar a Palavra de Deus. Mesmo no nosso país que está tão encharcado com a teologia da prosperidade, com pseudo-apóstolos, profetas, dirigindo mega igrejas, programas enormes de televisão. Mas mesmo assim nós estamos aqui para poder honrar o nosso Deus, amém? Muito bem, vou chamar o pastor Eládio, está aí? Está aqui. Presidente da Ordem dos Pastores. Ele vai orar para nós iniciarmos, por favor. Antes de eu orar, irmãos, eu gostaria de agradecer as orações dos irmãos. Talvez esta é a oportunidade que eu vou ter. Eu quero agradecer e dizer para os irmãos que estão orando por mim que o tratamento está indo muito bem. São 38 sessões, eu estou na 12ª sessão, está indo tudo bem, não tenho tido efeitos por enquanto, e graças a Deus não tem me tirado de atividades ministeriais e atividades familiares e assim por diante. Eu quero agradecer de coração as orações dos irmãos, pedir que continue orando para que no término do tratamento eu me sinta melhor do que estou me sentindo hoje. Amém. Nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia para conosco. E nós queremos te pedir, ó Deus, que a tua palavra fale ao nosso coração nesta tarde, que os irmãos que estarão trazendo a palavra aqui possam continuar sendo usados pelo Senhor para que nós possamos aprender para melhor te servir. Esta é a minha oração, eu a faço em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado. Muito bem. Convido os irmãos também a abrirem suas Bíblias para 1 Coríntios 15, 52. 1 Coríntios 15, 52. A palavra do Senhor diz assim, 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão imperecíveis, e nós seremos transformados. Amém? O arrebatamento e além. Nós vamos louvar nosso Deus também agora através da música. Então os irmãos dirigentes vão chegar. Vamos ficar de pé, irmãos. Começar cantando 108, chamada final. Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando o dia muito glorioso lá romper, e os semidos dessa terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Lhe darei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando pois findar a vida e o labor aqui cessar, e fizer-se então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada,
quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém. Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, vamos continuar nossa conferência. Eu vou chamar aqui à frente o pastor Mark Sudberg, ele vai fazer a primeira palestra dessa tarde. E nós teremos a oportunidade também de retomar aquelas perguntas. Vou convidar também o pastor Antônio Carlos que possa chegar e orar pela mensagem. Vamos orar. Pai, nós temos muita expectativa agora, porque sabemos que quando abrimos a Tua palavra, é o Senhor falando conosco, e queremos receber, Pai, a Tua palavra, pedindo que ela possa, de fato, produzir transformação, que ela possa permitir que nos assemelhemos mais a Cristo, que ela renove e reforce as nossas esperanças no retorno do Senhor, e que também cumpra outros propósitos que o Senhor possa ter para ela. Toma agora o teu servo em tuas mãos, o pastor Mark, usa-o por boca, ó Deus, e que nós sejamos abençoados pela tua palavra agora, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Obrigado. Eu tenho muita certeza que vocês estão surpresos a me ver aqui na frente de novo, tão surpresos quanto eu estou de estar aqui de novo na frente. Aconteceu um contratempo com o nosso preletor e vieram comigo e pediram se eu pudesse falar mais um pouquinho sobre o que eu falei ontem. Então, duas coisas, coisas para falar, eu sempre tenho, então isso não é dificuldade, mas eu vou falar de algumas coisas que eu quero complementar algumas coisas que começamos a falar ontem, não deu tempo, mas eu também vou falar sobre algumas coisas que eu sei aqui, mas eu tive exatamente 5 minutos para preparar. Então vocês vão ter paciência comigo e se eu me enroscar, ou se vocês fizerem uma pergunta que eu não sei responder, vocês vão
ter um pouquinho de paciência comigo. Pois bem, se eu conseguir lembrar onde estava, eu quero rapidamente... deixa eu fazer a seguinte pergunta. Quem não estava aqui ontem, não viu a minha apresentação? Então, temos alguns. Então, vou passar rapidamente o que nós vimos, sem parar muito tempo. Eu quero fazer algumas observações aqui e acolá apenas, mas lembrando que temos o preletor ontem à noite falou que temos 4 posições principais escatológicas. Ele está certo, mas eu só coloquei 3, porque os principais são amilenismo. Você nota que Cristo volta e lá nós temos um juízo final com todo mundo junto, crentes e descrentes. E no pós-milenismo a mesma coisa. A diferença é que no amilenismo eles têm uma visão pessimista do futuro. A história termina numa grande apostasia. Então vai indo, mas no final quase todo mundo abandona Deus. Cristo volta, é o juízo final, entramos para a eternidade, um só povo de Deus, não há diferença. No pós-milenismo, eles têm uma visão otimista do futuro e, em vez das coisas irem de mal a pior, vai chegar uma época em que haverá um derramamento do Espírito de Deus e o Evangelho do Reino vai se espalhar pelo mundo inteiro. O mundo inteiro vai se converter, não sem exceção, mas vamos viver sobre uma teocracia, com Deus reinando lá do céu, como Israel antigo, e vamos ter, então, um reino milenar, que pode ou não durar 1000 anos, que vai ser um reino sem um rei. O rei vai estar lá no céu, e todas aquelas leis civis, mas não cerimoniais do Antigo Testamento vão voltar a existir, e vamos praticar apedrejamentos para pessoas homossexuais e tal, e vai estar tudo bem quando tiver tudo bem e o Evangelho estiver espalhado pelo mundo inteiro. Então Cristo vai voltar e vamos ter o juízo final, crentes e descrentes juntos. Deixe-me dizer que as pessoas que detêm essas visões, eu tenho lido, você pode pegar a Teologia Sistemática de Louis Berkhof, publicado pela Cultura Cristã, a casa publicadora presbiteriana. Ele é um dos teólogos principais da linha reformada do século passado, mas ainda muito respeitado. Quando você lê sobre esse juízo final, ele reconhece o problema. Ele diz: olha, nós seremos julgados pelas nossas obras. O mundo inteiro vai ver os nossos pecados, só que vão ser apresentados como pecados perdoados. Não sei se isso enche você de mil amores e você acha que isso é boa notícia, mas ele acha que o mundo inteiro vai saber todos os pensamentos vis que você teve, todas as coisas, todos os pecados que você cometeu, que só você sabe, que isso vai ser conhecimento a todos, que no final do tempo, todos, crentes e descrentes, vão ser julgados pelas suas obras. Só que os nossos pecados serão apresentados como pecados perdoados. Está no finalzinho da teologia sistemática dele. E a mesma coisa acontece com um luterano que crê da mesma forma, Miller, que está pegando a teologia sistemática grande de Joseph Pieper. Ele era o teólogo luterano moderno. Ele reconhece, mas como ele é luterano, ele
tem mais problema com esse tipo de coisa, ele tem uma solução um pouco mais amena, e de cabeça não lembro, mas isso é uma característica dessas duas visões, que existe apenas um juízo, e como o pastor José Arthur mostrou ontem, que a Bíblia fala claramente de vários juízos, e especialmente separa os membros da igreja, os cristãos dessa época, dos demais. O pré-milenismo, e aqui eu não fiz uma distinção entre pré-milenismo histórico e pré-milenismo dispensacionalista. Existe uma diferença muito importante, porque no pré-milenismo histórico eles não veem uma distinção entre Israel e a igreja. Eles acreditam que haverá um milênio futuro, porque Apocalipse 20 fala desse milênio, mas as distinções nacionais, eles não aceitam isso de forma alguma. Então não será uma restauração da nação de Israel. Então, para fins desse diagrama, isso não importa. E eu estou colocando aqui a visão tradicional do pré-milenismo, que é pré-milenismo pré-tribulacionista, mas você tem a igreja, e logo você tem o arrebatamento, e logo depois do arrebatamento você tem o bema, onde nós, da igreja, teremos essa cerimônia, como o pastor José descreveu ontem, onde receberemos recompensas, e se fizermos alguma obra inútil, essa obra vai ser queimada. E imagina trabalhar a sua vida toda na lavoura do Senhor e chegar nos céus de mãos vazias, chegar nesse bema e ver tudo que você construiu ser queimado, e você sair como alguém que saiu só com a roupa nas suas costas de um fogo na sua casa. É isso que é um dos incentivos que nós temos para servir a Deus corretamente durante nossa vida. Mas o nosso pecado já foi julgado, já foi condenado na cruz. Então, essa distinção é importante, e é claro que nós temos que ir para as passagens das Escrituras para ver o que elas ensinam, mas toda doutrina, uma boa coisa a fazer é ver qual que encaixa melhor com o Evangelho. Usar o Evangelho como o primeiro crivo. Na Reforma, eles diziam sola Scriptura, o que a Escritura deveria ser a nossa única base, nossa única regra de fé e de prática. E diziam também sola fide e sola gratia, ou pela fé somente e a graça somente. E a gente fala, mas como é que pode ter tanto somente, se é somente tem que ser um? Mas a realidade é que sola Escritura é a única coisa, mas como é que podemos julgar? Qual é a lente que devemos usar para interpretar a sola Escritura? E os reformadores ensinariam que a salvação pela graça ou de graça por meio da fé, isso é o Evangelho, não é? E que isso é a lente pela qual devemos interpretar as Escrituras. Se a gente está lendo na Escritura e ver alguma coisa que violar esse princípio, nós estamos interpretando erradamente. Então a hermenêutica dos reformadores, especialmente Lutero, era sola fide, sola gratia, e isso nos dá a entender que o pré-milenismo de início, sem olhar as passagens, o pré-milenismo bate melhor com o Evangelho do que o pós-milenismo e amilenismo. Agora, creio que se a gente for para as Escrituras, como fizemos ontem, nós vamos ver que as Escrituras confirmando a nossa suspeita. Então, não sei o que eu fiz.
Então, o cerne do debate, ontem eu mencionei esse livro que saiu recentemente em inglês, onde ele diz que o cerne do debate é Apocalipse 20, e eu creio que não é Apocalipse 20, mas que o cerne do debate são as promessas e alianças do Antigo Testamento. A Apocalipse 20 nos dá alguns detalhes. O tempo do milênio nos explica onde encaixa, mas um futuro para a nação de Israel está prometido no Antigo Testamento. Então, em Gênesis 1, 12, 1 a 3, nós olhamos exegeticamente, mas eu quero ver as nossas conclusões. O conteúdo das promessas, o que foi prometido a Abraão e aos seus descendentes. 3 coisas: uma terra específica, essa terra que nunca foi dominada ou conquistada ou habitada totalmente pela nação de Israel, porque vai até o rio Eufrates, que fica hoje no Iraque, e uma descendência, um descendente em particular, Jesus Cristo, mas também uma numerosa descendência morando naquela terra, e bênçãos espirituais que mais tarde em outras passagens são expandidas. Também vimos que a natureza das promessas é uma natureza incondicional, ou seja, não depende de alguma coisa na nação de Israel. Eles não tinham que ser obedientes para que isso fosse cumprido, mas Deus se obrigou a si mesmo a cumprir, e estão todos a cumprir na sua plenitude. Algumas partes, sim, já tivemos, algumas partes iniciais, mas o que o Antigo Testamento prevê ainda não veio. Nós vimos então que há uma aliança no Monte Sinai, e eu falei que essa aliança foi uma aliança de suzerania. O suzerano é o lorde, para usar termos medievais, que tem os seus vassalos, os súditos. E o suzerano, o lorde, promete proteção em troca de obediência e lealdade. E aqui nós temos Deus prometendo ser o Deus de Israel, e Israel promete obedecer às leis condicionais, contidas nos capítulos 20 a 23. E, portanto, essa aliança é condicional. E aqui eu quero, como nós corremos ontem, eu quero ir para Êxodo 19. Se você tem a sua Bíblia, abra-a. Em Êxodo 19, eu quero que vocês percebam isso no texto que, por correr ontem, nós não vimos. Então, nota que nos versículos 1 e 2, chegaram ao Monte Sinai. Esse foi o monte onde Moisés viu a teofania inicial da sarça ardente. E lembra que Deus falou: você vai me adorar aqui nesse monte, você vai libertar o povo de Israel, você vai voltar para esse monte aqui e me adorar. Então agora, em cumprimento a essa promessa, ele está de volta. E versículo 3, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz,
e guardardes a minha aliança, nota a condição, então sereis a minha propriedade peculiar, ou diferente, ou especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Moisés desce do monte, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Aí Deus mandou eles fazerem preparações, e no terceiro dia ele aparece em cima do monte e começa a falar diretamente com a nação de Israel no capítulo 20. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e assim por diante. Quando ele termina, versículo 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, sentiu muito medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse Biú e 70 dos anciãos de Israel: e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Quais palavras? Os do capítulo 20 ao capítulo 23. Ele escreveu todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo que falou o Senhor faremos. Então escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança. Que livro da aliança? Os capítulos que ele havia escrito em livro, do capítulo 20 ao 23, as palavras do Senhor. Ele tomou esse livro e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então, essa é a aliança, e a aliança contém capítulos 20 a 23, inclusive os 10 mandamentos que, embora certamente nós não podemos sair por aí matando gente, não é por causa dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados à nação de Israel. E selaram essa aliança com uma refeição. Não é à toa que batistas gostam de comer. A gente está comendo como parte de comunhão desde o início, porque subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sobre cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos do filho de Israel, porém eles viram a Deus e comeram
e beberam. Pronto, essa aliança. E nós sabemos pela história de Israel que eles não fizeram o que eles disseram que iriam fazer. Portanto, essa aliança foi quebrada. Era uma aliança condicional que a nação de Israel violou, por isso entrou para o exílio, por isso os profetas usam palavras fortes, tais como divórcio, tais como eu vou resgatar vocês como um pastor resgata uma ovelha da boca de um leão, um pé aqui, uma orelha acolá, esse tipo de coisa. Então, isso foi uma aliança condicional. Agora nós chegamos para uma aliança incondicional que nós vimos ontem. E eu ouvi nosso preletor ontem usando provavelmente a tradução mais correta dos nomes dessas alianças. Eu muitas vezes não vi escrito em lugar nenhum, talvez é palestiniana. Eu coloquei a Aliança Palestina, depois ele vai me corrigir, eu vou corrigir minhas anotações. Mas lembra que nós temos três promessas: terra, descendência e bênçãos. E nós vimos que a Aliança Palestina trata especificamente com a promessa de uma terra em Deuteronômio 29:30. Lembra que estamos na planície de Moabe, Israel está na planície de Moabe, pronto para atravessar o rio Jordão, entrar na terra prometida depois de 40 anos de peregrinagem no deserto, e Moisés está dando as últimas instruções, e no capítulo 28 ele dá uma lista de bênçãos, se eles cumprissem a lei, maldições, que é 3 vezes maior, se eles desobedecessem os mandamentos do Senhor. Mas aqui ele está fazendo uma aliança diferente da aliança no Monte Sinai. Eu mostrei isso ontem, não vou reler. É a aliança com a nação de Israel e seus descendentes, uma aliança baseada nas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Isso é importante, porque a aliança no Monte Sinai não é baseado em Abraão, Isaque e Jacó, e sim baseado no fato que Deus tirou a nação de Israel do Egito, e agora Ele está organizando eles em uma nação. A lei se torna a constituição da nação de Israel, mas essa aliança é baseada nas promessas que Ele havia feito para Abraão, Isaque e Jacó. Era condicional quanto aos participantes. Se você não guardar a lei, eu vou arrancar você fora desse povo e você não vai receber as promessas. Mas quanto ao cumprimento final, não era condicional. Então era incondicional quanto ao cumprimento final. Ele diz: quando todas essas coisas acontecerem, as bênçãos e as maldições, é quase que profetizando que eles iriam desobedecer à lei. Eu vou trazer vocês de volta, de onde quer que vocês estejam, do país mais longínquo que existe, vocês vão voltar, seus descendentes, eu vou restabelecer vocês novamente na sua terra e vou abençoar vocês ricamente nessa terra que vocês vão entrar daqui um pouquinho. E você pergunta, mas como que isso vai acontecer? E a resposta é que Deus vai mudar o coração deles. Ele vai fazer uma cirurgia, uma circuncisão no seu coração. Chegamos em 2 Samuel e nós temos a promessa específica de um descendente especial, um descendente real. Ele diz que ele vai estabelecer eternamente a casa ou a dinastia de Davi, e que sempre vai ter um rei como Davi reinando em Israel. Fora o tempo de açoite e tal,
que ele prometeu se eles se desviassem, se os descendentes se desviassem dos seus caminhos, mas que eventualmente haveria um rei eterno. Então, parte dessa promessa se cumpriu em Salomão. Redundância, desculpa aí, mas ele tinha profetizado que o filho de Davi iria construir o templo, e parte da promessa era incondicional e eterno. Um reino eterno exige um rei eterno, e Davi interpretou que Deus estava fazendo uma promessa eterna. A gente vê isso com a reação dele em 2 Samuel 7, mas também em outros salmos, por exemplo, em Salmo 110:1, onde ele entendeu que teria um descendente que ele chama Senhor, um descendente divino, que seria eterno, a quem ele prostraria, diante de quem ele se prostraria, e que esse descendente iria reinar em Jerusalém. Então nós temos aí a aliança davídica e a nova aliança e a promessa de bênçãos, isso em Jeremias 31, de 31 a 34, novamente os partidos eram a casa de Israel e a casa de Judá, ou seja, ele fez essa aliança com um povo muito, muito específico. A casa de Israel é o reino do norte. Lembra que quando Jeremias escreveu, o reino do norte não existia mais, já tinha entrado no exílio. E a casa de Judá, que é o reino do sul, ele está dizendo: eu vou juntar esse povo e eu vou fazer uma nova aliança com eles. E Hebreus dá a entender que essa nova aliança substitui a antiga aliança, que era meramente condicional. Agora, nós, dispensacionalistas, creio que corretamente criticamos nossos irmãos amilenistas pela ginástica hermenêutica que eles fazem com algumas passagens, especialmente no Antigo Testamento, mas passagens proféticas, e somos justificados em fazer essa crítica, mas isso não significa que é tudo fácil para nós também, que nós não temos dificuldades. E uma das grandes dificuldades que nós temos é o que fazer com essa nova aliança. Eu não quero entrar no debate, mas dispensacionalistas não concordam entre si. Se Deus permitir, nós na Editora Batista Regular vamos publicar um livro. Só preciso levantar recursos. Se alguém souber de alguém que tem uns 10 mil reais, eu consigo publicar um livro sobre posições dispensacionalistas, um debate entre vários dispensacionalistas, debatendo essa questão da nova aliança. Como é que nós, no Novo Testamento, devemos ver ou enxergar isso? Alguns, como eu, e eu tenho que admitir, a minoria, acham que a nova aliança é prometida e feita apenas com a nação de Israel, e que a igreja, se ela tem alguns dos benefícios, não é porque a nova aliança se aplica, para ela, para a igreja, mas porque a base da nova aliança é a morte e ressurreição de Jesus Cristo, que traz benefícios, alguns dos mesmos benefícios, para todos aqueles que creem. Outros acham que o que Deus não disse aqui nessa passagem é que, além de uma promessa específica para Israel, havia também uma promessa para o resto da humanidade. Isso foi só revelado depois. Então, de alguma forma, a igreja também participa diretamente da nova aliança. Mas para os meus fins aqui, isso não importa. Se a igreja participa ou não da nova aliança, se a nova aliança tem a ver com a igreja. O que importa é que
originalmente essa promessa foi feita para Israel e veio com promessas específicas que vão ser cumpridas apenas em Israel. Por exemplo, que Deus vai escrever as leis dele na mente e no coração do povo de Israel. Agora, isso é verdade quando nós cremos em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar em nós, e nós somos motivados internamente com um novo coração, é isso que diz Ezequiel 36. Nós podemos participar da circuncisão do coração, e o Espírito Santo é de fato, o fato que ele vem e habita em nós, é de fato a base da santificação, é o motivo porque nós como crentes podemos dizer não ao pecado e sim para Deus. Então essa parte realmente acontece para nós. Se é fruto dessa promessa ou se é consequência da morte de Cristo, uma nova economia, eu deixo para um outro dia. Mas ele está prometendo isso para a nação de Israel, a nação como um todo, que isso vai acontecer com a nação de Israel. E que Deus seria o Deus deles e eles seriam o povo dele. Que aquilo que a antiga aliança tentou fazer e não conseguiu, pelo menos satisfatoriamente, essa nova aliança vai fazer. E essa é a parte que só pode ser cumprida em Israel, que ainda não foi cumprida, que todos de Israel conhecerão o Senhor. Nós temos aqui uma promessa de que a nação de Israel inteira, maciçamente, sem exceção, vai voltar ao Senhor e se converter a Ele. Ele diz, desde o grande ao pequeno, ninguém vai ter que dizer ao seu vizinho, conheça o Senhor, porque todos conhecerão, todos em Israel. É para eles que essa promessa é feita. Isso não é feito para os gentios, é feito para Israel. E Deus perdoará o pecado deles, e no contexto tem a lista das coisas que eles fizeram historicamente, que Deus vai perdoar. Então a observação é que, nesse sentido, no conjunto da obra, isso ainda está por cumprir. Claro que Deus já está com a faca e o queijo na mão, né? Quer dizer, tudo que tinha que acontecer para possibilitar isso já aconteceu. Cristo morreu e ressuscitou, e na noite que ele foi traído, ele disse palavras muito parecidas com o Êxodo 24. Este é o sangue da nova aliança. Então, obviamente, a morte e a ressurreição dele tem alguma coisa a ver com a nova aliança. Se ele estava falando isso para todos nós ou só para os gentios, isso é outro debate entre dispensacionalistas, mas que não nega a promessa original que foi feita para a nação de Israel. E a garantia que ele dá é muito forte nos versículos 35 a 37, e nós lemos ontem, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome, e se falharem essas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Se o sol nasceu hoje, essa promessa está em vigor. Deus não vai deixar abandonar o povo de Israel para sempre, enquanto o sol nasce de dia e se põe à noite. Eu fui emboscado em sala de aula por um amilenista infiltrado uma vez. Ele disse que eu estava tirando essa passagem do contexto, mas que se eu lesse os capítulos antes e depois, eu ia ver que eu estava forçando, que eu estava errado.
Bem, eu não tinha lido o capítulo recentemente, né? Eu estava preparado para aquela aula, não tinha lido 32 e 34. Então eu falei, será que está certo? Eu voltei para casa e reli. Ele também não tinha lido os capítulos recentemente, porque os capítulos reforçam ainda mais aquilo que eu estava dizendo. Aqui eu quero falar só um pouquinho mais do que eu falei ontem sobre a abordagem milenista. Obviamente não posso tratar de todas as abordagens e todos os argumentos deles, mas quero destacar duas características que encontrei na abordagem deles. Primeiramente, que pressupõe que só pode haver um povo de Deus e que Deus não iria preservar as distinções nacionais. Isso provavelmente vem de passagens como Colossenses 3 e Gálatas, onde ele diz que em Cristo não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A resposta que nós, dispensacionalistas, daríamos é que ele está falando de um outro povo de Deus, que Deus tem, talvez vai ter no final das contas muitos povos, mas que ele tem dois povos diferentes, com promessas diferentes, mas que tem algumas coisas em comum. E aqui ele está falando sobre o novo povo, que é a igreja. Você pode perceber isso muito claramente em Efésios 2, 11 em diante, que é constituído com base não na sua descendência comum, de um homem, Abraão, por meio de Isaac e Jacó, mas que é constituído pelo fato que nós todos estamos em Cristo. Então ele não está falando que isso é a realidade do povo único de Deus, que não tem esse tipo de divisão, mas que isso é a realidade dentro do povo de Deus que se chama igreja. A segunda coisa que a gente percebe é que eles priorizam o Novo Testamento sobre o Antigo Testamento. E eu quero ler de Berkhof, para ver que eu não estou inventando moda. Como o nosso produtor ontem à noite, eu não gosto quando eles nos representam erradamente, quando eles falam coisas que nós não cremos. Então eu quero citar uma das pessoas que eles usam. Eles dizem, Berkhof, nas páginas 704 e 5 da sua teologia, numa sessão intitulada Conversão do Pleroma de Israel, ele afirma assim: tanto o Velho Testamento como o Novo falam de uma futura conversão de Israel. Os pré-milenistas têm explorado esse ensinamento escriturístico para os seus propósitos particulares. Eu quase pensei que ele ia escrever propósitos nefastos. Eles afirmam que haverá uma restauração e uma conversão nacionais de Israel, que a nação judaica será restabelecida na Terra Santa, e que isso terá lugar imediatamente antes ou durante o reino milenar de Jesus Cristo. É muito duvidoso, porém, que a Escritura dê base para a expectação de que Israel, nesses tempos finais, será restabelecido como nação. Interessante que ele escreveu isso em 1935 ou 38, e que Israel de fato foi restabelecido em 1948. Então, morde sua língua, Berkhof. Mas é muito duvidoso que a Escritura dê base para a expectação de que Israel nesses tempos finais será restabelecido como nação, e como nação se converterá ao Senhor. Algumas profecias parecem predizer isso. Parece não, claramente predizem isso, mas elas devem ser lidas à luz do Novo Testamento. Está percebendo isso? O Novo Testamento justifica a expectação de uma futura restauração e conversão de Israel? Isso não é ensinado, nem sequer implicitamente. Bem, veja que ele tira as conclusões dele no Novo Testamento e as impõe sobre o Antigo Testamento.
Agora, eu discordo que o Novo Testamento não ensina uma restauração e conversão futura de Israel. Toda vez que a gente tenta mostrar isso, eles dizem, não, isso não. Não, isso não. Eles negam todas as nossas tentativas. Mas, de qualquer forma, a minha resposta... Então, armados com essa pressuposição, eles fazem várias coisas no Antigo Testamento. Tiram princípios escatológicos gerais do Antigo Testamento, mas tendem a não tirar promessas específicas. Afirmam que algumas das profecias já foram cumpridas, como no retorno do povo depois do exílio, e especialmente espiritualizam outras profecias, dizendo que serão cumpridas no novo Israel, a igreja. Aliás, só tem um lugar, Gálatas 6, onde fala de novo Israel, e alguém me perguntou ontem o que é isso, o que está acontecendo aí, e me parece que Paulo, em Gálatas 6, não está chamando a igreja de novo Israel. Vou abrir um parêntese aqui, Gálatas 6, onde no final ele diz, e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre, nota que ele repete o sobre aqui, sobre eles e sobre o Israel de Deus. No contexto, o que está acontecendo é o seguinte, ele está combatendo a necessidade de circuncisão para a salvação, mas aqui ele está dizendo que ele ainda ama o povo dele, Israel, mas o Israel verdadeiramente convertido. Ele não está chamando a igreja de Israel de Deus, ele está mostrando que ele não é antissemita, que ele ama o verdadeiro Israel, o Israel escolhido, o Israel convertido. Em todo o resto do Novo Testamento, Israel nunca é usada, a palavra Israel nunca é usada para falar da igreja. Então, que resposta que eu daria? Primeira resposta, esse negócio aqui é bom quando funciona. Pronto. Eu daria essa resposta, a perspicuidade das Escrituras. Teólogos falam da perspicuidade das Escrituras, e perspícuo significa que é claro, nitidamente claro, evidente e manifesto. Você pode ver isso na Declaração de Fé de Westminster. Eles não usam a palavra perspicuidade, mas eles falam que a mensagem básica das Escrituras pode ser compreendida. Isso não significa que tudo na Bíblia é igualmente claro, ou que nada é difícil de entender, mas que Deus inspirou autores a escreverem para serem entendidos pelos seus leitores originais, e depois ele exigiu obediência desses mesmos leitores com base no que foi escrito. Se Deus fez promessas ao povo dele no Antigo Testamento, com a expectativa de que os santos daquela época vivessem com fé e esperança nelas, mas o conteúdo dessas promessas só poderia ser entendido no Novo Testamento, então Deus não passa de um bully ou um déspota. Alguns anos atrás, o homem que foi o meu pastor durante meus dias de faculdade, e foi um pastor muito fiel, não sem defeito, mas muito fiel por mais de 30 anos. De repente, a igreja se virou contra ele, depois de 30 anos, acharam que ele não prestava mais. E começaram a acusar ele de orgulho. Agora, eu conheço esse pastor, foi um dos meus mentores. Eu sei que ele não é orgulhoso. Eu já vi ele se humilhar na frente de qualquer coisa. Ele tem outros defeitos, mas ele não é orgulhoso. Eu estava
comentando isso com alguém que ficou, no final das contas, a igreja o disciplinou. E, na verdade, o que aconteceu é que veio um assistente, que o meu pastor, que estava tentando ajudar esse assistente, o assistente tomou a igreja dele, basicamente. Eu estava falando com um amigo muito íntimo meu, que ficou lá, amigo desde daquela época. Eu falei, você não pode falar para mim que esse pastor é orgulhoso. Ele não é, eu vi ele admitir. A pessoa disse assim para mim, você tem razão, ele não é orgulhoso, esse talvez não seja o termo técnico, mas ele é isso, aquilo. Eu falei, espera aí. Vocês disciplinaram ele por ser orgulhoso, e você quer que ele se arrependa porque ele é orgulhoso, mas essa não é a palavra certa. Se você não usa a palavra certa, ele não pode se arrepender. Se ele não entende a acusação, ele não tem como se arrepender se ele está cometendo um pecado. E se Deus exige do Antigo Testamento que eles vivam à luz de promessas futuras, porque lembra que fé é ouvir uma promessa e agarrar nessa promessa, mesmo quando o mundo está acabando ao redor. E Deus está dizendo, essa é a promessa que eu estou dando, que se você vem a mim, eu vou te salvar, e eu vou salvar a sua nação dessa forma, mas no final das contas, não é nada disso. Como que Deus pode exigir que eles andem corretamente? Então, ou Deus está falando uma coisa, ou ele não está. Essa ideia de que uma passagem pode ter várias interpretações é uma ideia pós-moderna. Deus escreve para que nós possamos ouvir e obedecer. E nós temos que nos colocar sempre nos sapatos dos ouvintes originais para entender. E temos que lembrar que nem toda a parte da Escritura, toda a Escritura nos é útil e proveitoso, mas nem toda a Escritura foi escrita para nós, para nossa situação. Uma grande parte da Escritura que nos ensina muito sobre Deus, os seus caminhos, os seus pensamentos, não foi escrito para nós. Foi escrito para o povo de Israel. E todos reconhecem isso, porque você não vê nenhum presbiteriano oferecendo sacrifícios no dia de sábado, né, para Deus. Eles reconhecem que aquelas partes não são para eles. Então nós temos que levar isso em mente. E a terceira coisa que eu falei ontem aqui, Deus é fiel às suas palavras, às suas promessas. E se ele é um advogado aqui que conseguiu achar uma brecha para não cumprir o que ele claramente prometeu, como que nós podemos confiar nas promessas que ele nos fez, nós como igreja? Ou ele é cumpridor de promessa, ou ele não é. Bem, eu não quis apenas repetir o que eu disse ontem, mas acabei fazendo exatamente isso. Eu ia mostrar que essas promessas e essas expectativas ainda estavam em vigor quando Jesus apareceu, quando João Batista e Jesus apareceram em cena em Mateus. Mas como eu disse, falar para mim não é problema e o tempo já foi. Mas temos 10 minutos para qualquer pergunta que você estava doido para fazer ontem e não conseguiu fazer. Sim. Na verdade não é bem uma dúvida, né? Eu sei a resposta, mas apenas para compartilhar. O irmão crê que Israel será salvo como nação, ou individualmente cada um deles terá que confessar Jesus? Sim. Uhum. Sim, as duas coisas. A nação inteira será salvo, mas a salvação também é individual. Então, ele diz que ninguém terá que dizer ao seu vizinho: conheça o Senhor, porque todos individualmente vão conhecer. Então o que é profetizado é que
a nação inteira vai ser salva na forma política. Por quê? Porque a nação inteira individualmente vai confessar Jesus Cristo. Então, as duas coisas. Outra pergunta. Mais perguntas, irmãos? As de ontem. Vocês falaram o que queriam fazer. Vamos lá. Está todo mundo com... Teve mais tempo para pensar. Eu acho que quem tinha pergunta me fez ontem e eu tive que responder individualmente. Sim. A respeito dessa relação entre a aliança chamada nova de Jeremias e aquelas de Hebreus capítulo 8, 9. Uhum. Então qual a relação entre essas alianças? Não entendi. Qual a relação entre essa aliança, nova aliança ali, que o Senhor passou para Jeremias, e aquela aliança que Deus, que o apóstolo ali em Hebreus capítulo 8 e 9, nos fala, nos afirma? Sim. Não sei se eu me fiz. Sim, deixa-me tentar explicar que tradicionalmente há três posições. E eu estou indo de cabeça, então de repente eu posso estar equivocado aqui. Se não me engano, Lucifer Schaeffer teve a ideia, ele foi o fundador de Dallas, teve a ideia que havia duas novas alianças, uma nova aliança para Israel, uma nova aliança para a igreja. Isso soa a mim, e eu acho que a maioria dos dispensacionalistas, uma invenção por alguém que não tinha resposta, né? Você não vai ver isso nas Escrituras. O que eu acho que está acontecendo, então as outras duas posições é que, com a nova revelação no Novo Testamento, nós entendemos que a nova aliança também se aplica à igreja. Isso talvez é a posição majoritária, e a minha posição, que é mais antiquada, mas ainda não fui convencido do contrário, que a nova aliança foi feita só para a nação de Israel e que nós participamos dos benefícios que vêm da morte e ressurreição de Jesus Cristo, que era a base da nova aliança. E se você for para Hebreus para mim não é não é a parte difícil. Há outras passagens mais difíceis, mas lembra que Hebreus foi escrito para judeus cristãos, mas é por isso que é chamado de Hebreus, que estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. Então ele está usando argumentos tipicamente judaicos para argumentar com esses hebreus. E no capítulo 8 e versículo no capítulo 8 ele está tentando argumentar que haverá uma nova aliança que tomará o lugar da antiga aliança, que eles não deveriam voltar para a essa altura. Provavelmente o templo ainda estava em existência, sacrifícios estavam sendo oferecidos no altar, ainda antes do ano 70, e ele tenta mostrar no capítulo 8 que no versículo 5, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas.
Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os diz, e agora a citação, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com quem? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ele está falando aqui com os judeus. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, ele cita toda aquela passagem. E aí ele conclui assim, versículo 13: quando se diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, E no capítulo 9 ele vai mostrar que mudou o sacerdócio. Quando se muda o sacerdócio, muda também o código legal. E o argumento do autor de Hebreus, e é o mesmo argumento do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, é o seguinte: que o nosso ministério hoje, com a vinda de Jesus Cristo, muda e segue um novo modelo. Em vez de ter uma forma de viver nossas vidas, uma economia baseada em leis externas que ameaçam, nós temos um novo ministério que segue os padrões da nova aliança, que é um ministério interno, pelo Espírito que nos dá a vida e a habilidade de seguir a Deus. Nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Eu acho que todas essas coisas se referem à mesma coisa. Então, há coisas hoje em dia que são tipo nova aliança? Sim. Nós não estamos mais debaixo, não que nós gentios um dia estivéssemos, mas não estamos debaixo de leis externas, nos ameaçando, dizendo, não faça isso, senão você vai morrer. Nós estamos debaixo da graça, onde o Espírito Santo, habitando em nós, vai de dentro para fora para mudar nossas coisas. Mas será que a nova aliança é cumprida? Bem, pelo menos alguns elementos ainda não, porque a nação de Israel não se converteu maciçamente, a nação de Israel não voltou a ser o povo de Deus, e no contexto de Jeremias é isso que está acontecendo. Eu creio que o Novo Testamento usa isso, usa a ideia da nova aliança em 2 Coríntios 3 e aqui em Hebreus 8 e 9, para dizer que a forma que devemos viver nossas vidas e a forma que devemos ministrar mudou. Nós somos ministros tipo nova aliança, não ministros tipo antiga aliança. A dificuldade para mim é nascer do Senhor, onde Ele diz para os seus discípulos, essa é a nova aliança do meu sangue. Será que talvez isso é para a igreja toda? Mas, de qualquer forma, eu acho que esses pormenores de dizer que estamos ou não estamos na nova aliança, a igreja participa ou não da nova aliança, de uma certa forma é questão técnica. O que fica óbvio é que nós não ministramos de acordo com a lei. Nossa motivação não é mais externa para servir a Deus, com ameaças e com leis. Eu creio que o que está acontecendo em Romanos 7 não é a descrição da luta do crente normal, mas a descrição do que acontece quando você tenta agradar a Deus obedecendo leis. E ele termina arrancando os cabelos. Quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso foi a resposta, assim, resumida. Ok, acho que a gente pode fechar com mais uma, então... Pastor Silvio, não. A minha pergunta é com relação a Israel. Quando você fala que Deus converterá o coração de Israel. Paulo também em Romanos, mais para frente, 9, 10, ele fala que, principalmente o 9, que nem todos de Israel serão
de fato, apesar de israelitas, serão Israel. Ele cita, inclusive, que a promessa de Abraão, e depois ele foca em Isaac, né? Isaac e Jacó. Então minha pergunta é se é o Israel todo, desde Abraão, ou exatamente como Paulo fala, somente os descendentes de Isaac? Obviamente, em falar sobre os descendentes de Isaac, ele está excluindo os descendentes de Ismael. Então, o argumento de Paulo, e você parou no capítulo 10, você não foi para o capítulo 11, o argumento de Paulo é que, alguns falam, mas Deus não ia salvar a nação de Israel. Ele diz, a primeira coisa é que Deus nunca salvou todos os descendentes, só os escolhidos. Então ele salvou Isaac, mas não Ismael. Isaac teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Ele salvou Jacó e não Esaú. Então a gente vê ao longo da história que nem todos os israelitas foram salvos. Segundo argumento é que há israelitas hoje sendo salvos. Eu sou um, ele era da tribo de Benjamim, e há outros. Ele também disse, eu amo meu povo, e se eu pudesse, eu iria para o inferno por eles, para salvá-los. Mas eles querem alcançar a Deus com suas obras. Eles têm um zelo por Deus, mas não segundo a fé, não segundo o conhecimento. E no capítulo 11, ele profetiza que, de fato, Deus endureceu o coração de Israel por enquanto, para que a maioria rejeita ele, para que o evangelho pudesse ir para os gentios, mas que vem um dia onde os gentios serão cortados e os judeus, os israelitas, novamente enxertados em sua própria árvore, onde ele dá a entender que Israel, sim, vai ser completamente salvo. Então, ele não descarta isso. O endurecimento é provisório, não é para sempre. Interessante que ele fala isso vez após vez. É o apóstolo Paulo. Ele era o apóstolo, e é só o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo para os gentios, mas ele diz que o evangelho é o poder de Deus para salvar todos aqueles que creem, o quê? Para os judeus, primeiro para os judeus e depois para os gentios. E quando você vê a metodologia dele, onde que ele ia? Ele sempre ia para a sinagoga. Ele estava oferecendo o evangelho primeiro para os judeus. Os judeus tinham a primeira oportunidade de crer. Ele estava torcendo para a conversão maciça do seu povo. Eu acho que esperando que isso ia acontecer. E não aconteceu no tempo da vida dele, mas isso não significa que eles vão ficar endurecidos para sempre. Não vão, porque Romanos 11 mostra claramente que um dia, Paulo diz, eu estou tentando provocar ciúmes neles, quem sabe eles voltam, e ele profetiza que um dia eles maciçamente voltariam ao Senhor. Essa profecia de uma conversão maciça dos judeus é achada em muitos lugares, especialmente no Antigo Testamento. Quando os amilenistas dizem, mas o Novo Testamento não fala sobre milênio, não fala menos. Por quê? Porque o Novo Testamento está lidando com o quê? Com a igreja. O Antigo Testamento não fala sobre a igreja. Então você vai para o Novo Testamento para ouvir falar sobre a igreja. E você não espera que, especialmente as epístolas do Novo Testamento, lidem com coisas para Israel, porque foram escritos para nós, igreja. Como é que é uma coisa diferente que não tinha no Antigo Testamento. Mas a gente vê claramente coisas do reino futuro nos evangelhos e especialmente Apocalipse, que dão alguma revelação sobre isso. Obrigado. Nós vamos para o café agora. E no retorno nós teremos o sorteio, tá ok? Então se você está aí com o seu número, tá ok? Venha logo tocar o sinal lá, nós teremos sorteio logo no início.